Texto número 2, texto mais longo, mais chatinho, tá? Então vamos trabalhar em cima um pouquinho desse texto. Diz assim, ó. Los especialistas en derechos humanos piensan que la representación de las personas en la publicidad es injusta y discriminatoria. En el caso de hombres y mujeres existe una fuerte tendencia a presentar a los primeros como los protectores fuertes, mientras que a las segundas las vemos básicamente em roles secundários. Então vamos parar por aqui e fazer um pouquinho de tradução. Os especialistas, então ele diz assim, ó, os especialistas em direitos humanos pensam que a representação das pessoas na publicidade é injusta e discriminatória. No caso dos homens e mulheres, existe uma forte tendência a apresentar os primeiros, os homens, como protetores, fortes, enquanto as segundas as vemos basicamente em roles secundários, ou seja, em listas secundárias, em grupos secundários. Sin embargo, las escenas discriminatorias no se circunscriben a esos ámbitos, ya que al mostrar a un tipo de persona en las que predomina la piel blanca y los cabellos claros, dejan de lado la diversidad racial que existe en nuestro país, andinos, mestizos, afrodescendientes, etc. Então paramos por aqui um pouquinho e seguimos a tradução. Sin embargo, o que seria sin embargo? No entanto. No entanto, as cenas discriminatórias não se limitam, circunscreve, não se limitam a esses âmbitos, já que ao mostrar um tipo de pessoa em que predomina a pele branca ou cabelos claros, deixam de lado a diversidade racial que existe em nosso país, andinos, mestiços, afrodescendentes, etc. Tranquilo? María Jara señala que los mensajes publicitarios también discriminan cuando exponen situaciones las que priman momentos de realización, felicidad y prosperidad económica en un país en el que una gran parte de la población, 24,8%, vive en la pobreza. Então, María Jara assinala, destaca que as mensagens publicitárias também discriminam quando expõem situações em que destacam momentos de realização, felicidade, prosperidade econômica em um país em que uma grande parte da população, 24,8%, quase 25%, vive na pobreza, quase um quarto da população na pobreza. Seguindo a leitura, pessoal. Para sus defensores, la publicidad es el espejo de la cultura que hemos adquirido a lo largo de los años. David Solari Martín explica que el individuo presta a los anuncios comerciales ideales de belleza y comportamiento. La sociedad acepta un modelo y la publicidad lo acoge. Es seguro que el color de tinte que más se vende en el país es el rubio. Y acá las mujeres no son rubias. Entonces, estos mensajes nos alienan o tenemos parámetros de belleza que no corresponden a nuestra realidad. Pero los aceptamos. Además, algunos spots publicitarios son androcéntricos, comerciales de cerveza, sexista, productos de limpieza, o se centran en una determinada raza, productos de belleza. Por ejemplo, si vendemos mototaxis, no vamos a utilizar modelos de ojos azules, porque esse não é o público consumidor. Então, tentando traduzir um pouquinho diretamente esse texto, esse parágrafo está dizendo o seguinte: para os seus defensores, a publicidade é o espelho da cultura que adquirimos ao longo dos anos. Ela representa essa cultura que a gente vai adquirindo ao longo dos anos. David Solari Martin explica que o indivíduo coloca nos anúncios comerciais ideias de beleza e de comportamento. Então, eles colocam nos comerciais, tá? A sociedade aceita esse modelo de publicidade e recebe, o acolhe. É seguro, ou seja, é certo, que a cor de tintura que mais se vende no país é o loiro. E aqui as mulheres não são loiras, é o que está falando o texto. Então, estas mensagens nos alienam ou temos parâmetros de beleza que não correspondem à nossa realidade, mas os aceitamos. Além disso, alguns spots publicitários são androcêntricos, ou seja, tem o homem como centro. Comerciais de cerveja, por exemplo. São sexistas outros comerciais, porque produtos de limpeza normalmente se coloca quem como sendo o público consumidor diretamente. Ou se centra em determinada raça, como produtos de beleza. Por exemplo, se vendemos mototáxis, não vamos utilizar modelos de olhos azuis, porque esse não é o público consumidor. Por outro lado, as marcas de algumas instituições bancárias e bebidas gaseosas, que seriam refrigerantes, têm promoções
nas que aparecem modelos com rasgos. Cuidado com a palavra rasgos, significa traços ou características, tá? Andinos. O que sucede, o que acontece é que há um problema de identidade, que provoca uma falta de unidade entre os critérios e as mensagens que se empregam para elaborar os avisos publicitários. Tranquilo? Questão 134 fala o seguinte: qual é o tema principal que se desenvolve no texto? Vamos lá. Os conteúdos discriminatórios na publicidade no país. Pô, acho que nem precisa mais, né? Porque é exatamente disso que ele está falando. Alguns produtos são endereçados, digamos assim, a determinado público. No que diz respeito ao produto de limpeza, que é sexista. Ele fala de produto, por exemplo, uma questão do mototáxi, que tem um determinado público, que eles não vão botar determinados modelos. A questão das propagandas de cerveja, que tem lá o seu público também, geralmente público masculino, a gente sabe disso. Então, são conteúdos discriminatórios na publicidade naquele país. Perfeito? Esse é o tema que desenvolve o texto. 35. A expressão sin embargo pode traduzir-se ao português por. Sin embargo, pessoal, é uma conjunção adversativa. Perfeito? Então, da mesma forma que pero, sin embargo, no obstante, mas, e o próprio sino, dependendo da situação, todos eles podem funcionar como adversativos, certo? A alternativa que apresenta uma palavra adversativa na língua portuguesa é o entretanto, resposta certa, letra B. Perfeito? Cuida, porque o embora na letra D é uma concessiva, tá? É uma concessiva, embora tenha uma ideia de contrariedade também, a gente tem que tomar cuidado, porque não é exatamente a mesma coisa. 36. O verbo primam, na linha 15, pode traduzir-se ao português por. No caso do texto, pelo contexto em que aparece, a gente vai marcar a resposta certa, a letra A, como sendo no sentido de destacar, primam, destacam. Perfeito? Cuidado, porque aqui o verbo obviamente está conjugado, está flexionado, tá? E na letra A ele colocou no infinitivo, não tem problema nenhum, ele está pedindo apenas a ideia do verbo no português. Então, questão número 34 foi, 35 também, 36 já era. Questãozinha número 37 diz assim, ó. É incompatível com o texto afirmar. Então, ele quer aquela que é incorreta, que não pode estar de acordo com o texto. Letra A. Algumas bebidas gaseosas empleiam modelos com rasgos andinos. Perfeito, ele fala isso lá no finalzinho do texto. Então, algumas refrigerantes, algumas bebidas gasosas, empregam modelos, usam modelos com traços andinos. Então, esse bebidas gaseosas seria refrigerantes. Letra B. Estamos acostumados a reproduzir padrões culturais alienantes. Tá perfeito. Lembra que ele fala que alienam lá no finalzinho, no primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Lá no meio do texto ele fala assim, ó. Na linha... Seguro que o color, tinte rubio, linha 25, ele fala assim, então essas mensagens nos alienam, ou temos parâmetros de beleza que não correspondem com a nossa realidade. Então a letra B está correta também. A letra C diz que os avisos publicitários difundem hábitos racistas, sexistas e androcêntricos. Perfeito. Quando ele está falando das propagandas de cerveja, quando ele está falando das propagandas de produtos de limpeza e basicamente daqueles produtos de beleza. Então, dificilmente a gente encontra, por exemplo, produtos de beleza que façam uma propaganda ou em grande quantidade, que façam propagandas com pessoas que não sejam brancas, né, pessoal? Infelizmente. Letra D. Na publicidade nacional, nunca se utilizou modelos com características andinas. Será que nunca se utilizou? Aí acho que fica meio esquisito, né? Publicidade nacional, lá na letra A ele fala que usou modelos com características andinas, então uma delas tem que estar errada. Na letra E fala assim, os consumidores, lhes falta compartilhar certos valores, códigos e condutas. A única que está errada é a letra D, porque ele utiliza sim modelos com traços, características andinas. Perfeito? Questãozinha 38, pessoal, olha só, cuidado com ela. Está lá na linha 18. Para sus defensores, a publicidade é o espejo de la cultura que hemos adquirido. Quando ele fala isso, para sus defensores, la publicidade. Os defensores da publicidade. Perfeito? Então, esse sus refere-se à publicidade. Resposta certa, letra B. Então, 37 e 38 também já era. Questãozinha 39.
Cuidado, questão 39 fala sobre gênero, tá, pessoal? Gênero de substantivo. Duas terminações vocês não podem esquecer. Terminação arre e terminação umbre. Terminação arre, palavras masculinas em espanhol. Terminação umbre, palavras femininas em espanhol. Então, cuida com isso. Então, a ponta alternativa onde as palavras apresentam o mesmo gênero, que é a palavra mensajes. Mensajes, terminação arre, termina em quê? Ó, A-J-E, só que é o seu plural. Masculina em espanhol. Então, a gente tem que procurar palavras que também são masculinas na língua espanhola. Resposta certa vai ser a letra D. Pasaje, dolor e árbol. Dolor, palavras terminadas em OR em espanhol, também são palavras masculinas. Agora, toma cuidado, tem exceções. Uma das mais famosas para cair em prova é a palavra labor. Labor é la labor, é feminina. Terminação OR, mas é uma palavra feminina, gênero feminino. Cuidado, ela cai bastante em prova e geralmente ele gosta de fazer pegadinhas com isso. Árbol, tá? Embora comece em A tônico, muita gente pensa que ela é feminina em função daquela regrinha de eufonia. Nada a ver. A palavra árbol, ela é uma palavra masculina, tanto é que o plural é los árboles. El árbol. Árbol, tradução árvore, dolor, tradução dor. Perfeito? Todas elas palavras masculinas da mesma forma que a palavra mensagem lá no enunciado. Questãozinha número 40, pessoal. A 40 diz assim, ó, la expresión las, na linha 36, se refere a quê? Cuidado, esse las aqui não é artigo, esse las é um pronome, ele está pedindo a referência, tá? Então a palavra las vai fazer referência a promoções. Esse las lá da linha 36, se a gente voltar lá no texto, a gente vai verificar que ele é um elemento de coesão, faz referência à ideia de promoções. Resposta certa, letra A. Questão 41, aqui a gente tem um pega-ratão bem chato, tá? Olha só, questãozinha de novo de acentuação. Considere as seguintes afirmações sobre as regras de acentuação. Nós trabalhamos já isso em sala, já trabalhamos com vocês sabem muito bem como é que funciona. O mas é um monossílabo, certo? Via de regra, monossílabos não são acentuados, a não ser que tenha uma palavra igual, e aí entra a questão do acento diacrítico. Perfeito? Lembra que o acento diacrítico, também chamado de diferencial, nos monossílabos é o que vai acontecer. Se eu tenho dois monossílabos iguais, o que vai diferenciar na escrita, basicamente, é a ideia do acento. O mas é um deles. Ó, mas sem acento é uma conjunção, mas com acento significa mais, ideia de quantidade, tá? Ou intensidade. É acentuada por ser uma diacrítica. Perfeito, acabei de falar, ó. Monossílabo quando aparece com acento, diacrítica. A 2 diz assim, ó, as palavras acá e además são acentuadas, pois obedecem a mesma regra. Já vimos además antes, ó. Además é uma aguda. Terminou em NS ou vogal, tem acento gráfico. Show de bola. E a palavra acá? Perfeito. Acá. Separei a palavra acá. Vou dar aqui embaixo um pouquinho para ficar mais fácil. Do ladinho para ficar legal. Ó, coloquei a palavra acá. Ao separar a palavra acá, ó, qual é a sílaba tônica? Não é a última? A sílaba tônica é a última, ó. Da mesma forma que a demais, então é uma aguda. Terminou em quê? Em vogal. Terminou em NS ou vogal, aguda, mesma regra, perfeito. Então a número 2 está corretíssima também. 1 correta, 2 correta. Legal. Se a 1 e a 2 estão corretas, resta saber se a 3 está correta, né? Porque pode ter ali, ó, 1, 2 e 3 corretas. Só que olha as alternativas. Se a 1 está correta e a 2 está correta, só pode ser qual? Letra C. Aí tu vai na número 3 e diz assim, a palavra basicamente é acentuada por tratar-se de uma sobresdrújula. Cuidado, pessoal, a gente tem aqui um probleminha, porque alguns livros não deixam isso muito claro. E aí a gente tem que entender como é que funciona essa ideia da sobresdrújula, tá? O que é uma palavra sobresdrújula? Sobresdrújula. A palavra sobresdrújula é aquela que apresenta a sílaba tônica antes da antepenúltima. Antes da antepenúltima. Ok? Ou seja, é a quarta ou é a quinta sílaba que vai aparecer na palavra. Então, olha aqui, ó. Última, penúltima, antepenúltima e antes da antepenúltima, ó. A sobresdrújula vai ter ou a quarta ou a quinta sílaba tônica. Isso é uma sobresdrújula. Geralmente isso acontece com o quê? Com verbos com conexão com pronomes depois do verbo.
que acontece bastante no espanhol. Exemplo. Muéstramela. Ó. Lá, me, tra e um mues. Quarta sílaba. Isso é uma sobresdrújula. Perfeito? Só que o que acontece muitas vezes? Às vezes eu tenho palavras que também vão ter a sílaba tônica na quarta ou na quinta, que são advérbios de modo, que são adjetivos com o sufixo mente. Então, por exemplo, rápido. Rápido é acentuado graficamente por quê? Porque é uma esdrújula, proparoxítona no português. Agora, se eu transformar em advérbio de modo, olha o que acontece. Rapidamente. Ó, ganhou mais duas sílabas. Então agora o que era a terceira sílaba tônica passa a ser a quinta sílaba tônica. E por que rápido está acentuado? Rapidamente está acentuado? Porque a palavra rápido, que era original, tinha acento. Se eu tenho uma palavra, por exemplo, normalmente. Normal não tinha acento antes. Mesmo que eu coloque isso aqui, não vai apresentar. Então toma cuidado. Neste caso, eu não posso dizer que a palavra basicamente é acentuada por ser a sobresdrújula. Ela é acentuada porque a palavra básica, ou básico, ela tinha acento antes. Então foi uma pegadinha que a prova fez com vocês, tá? Via de regra, a resposta vai ser a letra C, porque a número 1 e 2 estão corretíssimas, então não tem como questionar. E a número 3 tem esse pega-ratão aí que a gente tem que se ligar. Perfeito? Questãozinha 42 vai seguir a partir do texto número 3, que vai falar sobre o Pelé. Né? O textinho que fala a respeito do jogador Edson Arantes do Nascimento. Então fala assim, ó. Pelé es para muchos el mejor jugador de fútbol de la historia. Pelé nació en 1940 en el estado de Minas Gerais, en Brasil, con el nombre de Edson Arantes do Nascimento. En la ciudad de São Paulo, donde creció, jugaba al fútbol con sus amigos del barrio, mientras ganaba un poco de dinero sirviendo té en cafeterías. Cuando cumplió 15 años, convenció a su madre para que lo dejara abandonar su trabajo en una fábrica de zapatos. Quería jugar en el equipo juvenil de Santos, de São Paulo, uno de los más importantes de Brasil. Allí se destacó tanto que al año siguiente jugó en el equipo adulto y muy pronto lo llamaron a la Selección Nacional de Brasil. Então Pelé é para muitos o melhor jogador de futebol da história. Pelé nasceu em 1940, Estados de Minas Gerais, no Brasil, com o nome de Edson Arantes do Nascimento. Na cidade de São Paulo, onde cresceu, jogava futebol com seus amigos de bairro. Mientras, cuida com a palavra mientras, que significa enquanto, ganhava um pouco de dinheiro servindo chá em cafeterias, té e chá. Quando completou 15 anos, convenceu sua mãe para que o deixasse abandonar seu trabalho em uma fábrica de sapatos. Queria jogar na equipe juvenil do Santos, de São Paulo, um dos mais importantes do Brasil. Ali se destacou tanto que no ano seguinte jogou na equipe adulta. E em seguida, logo, muito em seguida, o chamaram à seleção nacional brasileira. Assim, a los 17 años de edad, Pelé participó en el Mundial de Fútbol de 58, que se realizó en Suecia. En la final que jugó Brasil contra Suecia, metió 2 de los 5 goles, con que Brasil se coronó campeón del mundo. El joven lloró de emoción. Luego conseguiría, junto con la selección de Brasil, 2 nuevos campeonatos del mundo, el de Chile, 62, e del México, 70. Então, assim, aos 17 anos, Pelé participou do Mundial de Futebol de 58, que se realizou na Suécia. Na final, jogou o Brasil contra a Suécia e meteu 2 dos 5 gols, que o Brasil se coroou campeão do mundo. O jovem chorou de emoção. Logo, depois, cuida com esse luego, que significa depois, conseguiria, junto com a seleção do Brasil, 2 novos campeonatos do mundo, o do Chile de 62 e México de 70. Pelé era um jogador esforçado, perseverante, entusiasta y tenía una resistencia física a toda prueba. Sus 2 piernas eran igualmente potentes para disparar al arco y era muy hábil en los goles de cabeza. Mira, cuiden agora, tá? El público lo adoraba por la elegancia con que se movía en la cancha y por su capacidad de adelantarse a las jugadas. Então
Então Pelé era um jogador esforçado, perseverante, entusiasta e tinha uma resistência física a toda a prova. Suas duas pernas eram igualmente potentes para disparar ao gol e era muito hábil com os gols de cabeça. Aquele arco seria goleira, tá, pessoal? Gol como meta. O público o adorava pela elegância com que se movia no campo, na cancha, e pela sua capacidade de adiantar-se às jogadas. Tranquilo? Em novembro de 69, Pelé meteu seu gol número 1000 em uma partida oficial. Um recorde que ainda, ou com acento, que ainda não foi igualado por outro jogador de futebol no mundo. En 77, Pelé se retiró del fútbol. Desde entonces, son muchos pocos los que se han atrevido a decir que ha existido un jugador mejor que él. Então, em 77, Pelé abandonou o futebol. E desde então, são muito poucos os que se atrevem, ou se atreveram a dizer que existiu um jogador melhor que ele. Perfeito? Então, segundo o texto, sobre o Pelé, podemos assegurar que... Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Questãozinha número 42, tá? A primeira questão envolvendo esse texto, tá? Segundo o texto, sobre o Pelé, podemos assegurar, garantir, afirmar que, letra A, se destacou muito jogando nas equipes de bairro, chamando a atenção do Santos, que então o levou ao clube. Na verdade, não, ele falava no texto que ele jogava com seus amigos de bairro, tá? Não necessariamente que jogava nas equipes de bairro. Letra B, que era muito perseverante e esforçado. Pelé, em seguida, né, teve uma oportunidade na Seleção Nacional do Brasil. Perfeito, resposta certa, letra B. Inclusive, ele fala que aos 17 anos, o Pelé acabou participando da Seleção Brasileira. Isso ele fala lá no segundo parágrafo, e que participou do Mundial da Suécia, 58, inclusive fez gol, etc. Beleza? Questãozinha 43, pessoal. Por que as pessoas adoravam o Pelé? Tá? Então ele pergunta por que o Pelé era adorado. Pelo texto, está lá no finalzinho da linha 26, o público o adorava pela elegância com que se movia no campo. Então a resposta certa está ali, ó, letra D. Está basicamente Ctrl+C, Ctrl+V, né? Retirou do texto e largou na letra D a resposta. Perfeito? A 44 fala de novo ali, ó, sobre algumas palavrinhas, sobre vocabulário, tá? Então o que a gente tem? Marca alternativa que contém o plural correto para as palavras. T, selección, gol, capacidade. Formação de plural, o que vocês têm que tomar cuidado, tá, pessoal? Terminou em vogal, o que a gente vai fazer? Coloca basicamente S. Terminou em vogal, tu vai colocar um Szinho no final para formar o plural da palavra. Beleza? Então, por exemplo, a palavra é T. Terminou em vogal, tu vai botar S. Tes. Tranquilo? Depois, a palavra terminou em consonante. Consoante. O que tu vai fazer para formar plural? Basicamente é S. Então eu tenho ali, ó, selección. Fica selecciones. E perde o acento porque muda a regra. Depois, gol, que também termina em consoante, que é L, ó. Goles. Bota S. E a última, capacidade. Todas terminando em consoantes, ó. Terminou em consoante, bota ES ao final. Então nós temos a seguinte alternativa como correta, letra, se não me falha a memória, letra D. É isso? Ali, ó. Tes, selecciones, goles e capacidades. Questãozinha de formação de plural, lembrem, terminou em vogal, basicamente coloque ES. Terminou em consoante, basicamente coloque ES. Cuidado com a terminação em Z. É consoante, eu boto ES, mas lembra que o Z vira C no plural. Tá? Questãozinha número 45. No texto, a que se refere à palavra record, ou recorde em português, a gente está falando do quê? Obviamente, estamos falando daqueles 1000 gols do Pelé, que é o número de gols que ele fez. Beleza? Resposta certa, letra A. Questão 46, de novo uma questão que mexe com a acentuação. Vamos lá. Ó. A número 1 diz que futebol e hábil são acentuadas, pois se tratam de graves terminadas em consoantes. Beleza, tá corretinho. Lembra que terminou em consoante diferente de N ou de S. Se for uma grave, perfeito, resposta número 1 tá ok por enquanto.
As palavras conseguiria e cafeteria são acentuadas porque são hiatos. Sim, já falamos disso. Apareceu I com acento ou U com acento junto de uma vogal, a gente vai marcar como regra do hiato. As palavras ali e cumpriu não seguem as mesmas regras de acentuação. Errado, né? Ó, ali e cumpriu seriam o quê? Agudas terminadas em vogal. Então temos apenas a 1 e a 2 como sendo corretas. Resposta certa, a letra D. Então cuida com esse no siguen aqui, ó. Esse no que foi pega ratão aqui, tá? 47. Palavra aún com acento, que significa ainda, tem como sinônimo possível no espanhol a palavra todavia com acento também. Não esquece que todavia sem acento é no português e é uma conjunção adversativa. Então ele sempre gosta de colocar essas duas palavrinhas ao longo das provas, tá? Então fiquem bem atentos. Aún com acento, mesma coisa que todavia. Tradução das duas, ainda. Cuida para não confundir com aún sem acento. Aún sem acento até ou inclusive. Questão número 48, fala de verbos, tá? Presta atenção no que eu vou te falar. Nació, cumprió e jugó. Nasceu, cumpriu ou comemorou, ou no caso, completou idade, tá? E jugou, ou seja, jogou, no caso do texto, ou brincou, dependendo da situação. Repara que todos esses três verbos, eles estão num tempo chamado pretérito simple, pretérito perfeito simple, ou pretérito indefinido, como queiram. Quando eu tenho esses três, quando eu tenho esses verbos nesse tempo verbal chamado pretérito indefinido, ou pretérito perfeito simple, é comum eles te perguntarem por quais outros verbos eu posso substituí-los. Perfeito? Então podem ser substituídos sem alterar sentido. Por, sempre tu vai pensar numa coisa chamada pretérito perfeito composto. Pretérito perfeito composto. Qual é o pretérito perfeito composto desses verbos? Ha nacido, ha cumprido e ha jugado. Sempre vai pensar que terminou em o com acento nesse tempo verbal. Tu vais buscar a mais particípio, a mais particípio, a mais particípio. Sempre o com acento, a mais particípio. Isso aqui é aquele tempo verbal que a gente chama de pretérito indefinido, passando para o pretérito perfeito composto, que a gente trabalha em sala de aula, na aula de verbos com vocês. Perfeito? Resposta certa, letra C. Questãozinha número 49. Considere as seguintes afirmações sobre algumas palavras presentes no texto. A expressão muy pronto pode ser substituída por em seguida. Verdadeiro, tá? Verdadeiro. Tanto é que numa questãozinha que apareceu por aí, deixa eu ver se eu acho ela. Aqui não tá. Mas numa questãozinha, vocês têm no material de vocês, aparece numa das alternativas a palavra em seguida, tá? Então, tá corretíssima. Sem perder o sentido, perfeito. A expressão lo na linha 8, lo na linha 8. Vamos lá na linha 8. Quando cumpriu 15 anos, convenceu a sua madre para que lo dejara, para que o deixasse abandonar o seu trabalho. Então, esse lo, ele está retomando, ele pergunta se está retomando Pelé, se não me engano. Perfeito. Resposta número 2 corretíssima. A da 8 está retomando Pelé. E a expressão los pode ser substituída por aquellos sem perda de sentido. Isso lá na linha 33. Quando ele diz assim, ó. Em 1977, Pelé se abandonou o futebol. E desde então são muito poucos os que se atreveram. Esse los que se han atrevido, aqueles que se atreveram. Perfeito. Esse los está funcionando como um demonstrativo, tá, pessoal? Então tu pode substituir sem estresse. Ele está antes de um que. O lo, o los, o lá ou las antes de que, geralmente eles podem ser substituídos pelo aquele, aquellas e assim por diante. Aquele, aquellos, aquella e aquellos. Tranquilo? As três estão corretas. Resposta letra E. E a questãozinha número 50, flexão verbal, se retirou, pode ser traduzida ao português como abandonou. Certinho? Fala quando o Pelé largou o futebol. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham ido bem no simulado. Ele é um simulado que obviamente cansa um pouco, tá? São 3 textos, geralmente esses textos aí, eles são textinhos longos, eles apostam muito nisso para justamente fazer as pegadinhas com vocês, beleza? Um abraço, espero que vocês tenham ido bem e até a próxima.